Boa tarde, quase noite. Agradecemos a Deus por estarmos aqui reunidos, mesmo que de maneira virtual, para adorar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. E temos o privilégio e a bênção de estudar a Epístola de Paulo aos Romanos, que nos mostra quanto nós somos pecadores, precisamos do Senhor nosso Deus e o quanto Jesus Cristo fez para nos livrar da condenação do inferno. Nosso desejo, irmã, é que você, ao meditar nesta carta, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ame cada vez mais o Senhor. O Senhor que enviou Jesus para morrer numa cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados. E se você que tem assistido esta transmissão, esta gravação, e ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, leia esse texto que nós vamos continuar a estudar, Romanos capítulo 3, do verso 19 ao 31, e veja o que é necessário para a fé no Senhor Jesus Cristo e para ter a salvação e a vida eterna. Paulo, ao escrever essa epístola, como nós sempre temos revisado, ele tinha um propósito missionário. Obviamente, para a glória de Deus, mas também para chegar aos confins da terra, como Jesus ensinou antes de subir aos céus, em Atos capítulo 1, verso 8. Devemos proclamar o evangelho, ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Paulo estava cumprindo exatamente isso, como nós também devemos, na nossa vida cristã, almejar a obra missionária, até mesmo aos confins da terra. Alguns ficam, outros são enviados, e os que ficam na igreja são aqueles que, no caso da igreja local, são aqueles que sustentam, oram, apoiam a obra missionária. Então o apóstolo Paulo, ele escreve essa epístola, que resume, mas de modo muito completo, o que é a doutrina cristã, a doutrina, o ensino do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio morrer numa cruz para nos livrar da condenação dos nossos pecados. É nessa epístola, principalmente, que nós temos uma síntese, um resumo da nossa fé, do que cremos, do que aconteceu conosco. Semana passada, nós começamos a investigar esse texto de Romanos, capítulo 3, do verso 19 ao verso 31, com a seguinte ideia que realmente não pode fugir desse texto, é de que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Talvez você pergunte, o que é ser justificado pela fé? Significa que antes de crer em Jesus, todos nós éramos criminosos, essa é a palavra. Talvez a palavra pecador amenize no nosso contexto moderno de hoje. Nós éramos criminosos, tínhamos cometido crimes, infelizmente, ainda cometemos pecados, que são crimes contra o Senhor nosso Deus. E um pecado contra Deus, um crime contra Deus, requer uma condenação em justa medida do legislador. O legislador, o que deu a lei, o que julga, é o próprio Deus, o Senhor Criador do céu e da terra e de tudo que existe. Se eu cometo um crime contra ele, a minha condenação é de acordo com a grandeza dele. Por isso, a condenação é eterna. Daí o inferno de fogo eterno para todos aqueles que cometem crimes contra o Senhor nosso Deus. Não estamos falando aqui de religião ou de áreas do cristianismo, denominações do cristianismo, mas falando do fundamento, da essência, do que realmente Deus revelou para nós, do que é a doutrina, a sã doutrina, o ensino correto sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre a salvação e a justificação pela fé. Como nós vimos no início da epístola, o tema principal desta epístola está em Romanos 1, verso 16 e 17. Vamos ler novamente. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A justiça de Deus se revela de fé em fé. Lutero achava que a justiça de Deus implicava num Deus irado e severo, punindo o pecador,
e que quanto mais o pecador se maltratasse, se punisse nas penitências da igreja romana, mais esse pecador chegava diante de Deus, mais ele conseguiria ser justificado por Deus. Justificado é o quê? É considerado justo. Sou um criminoso, serei considerado justo, no pensamento de Lutero, se eu realizar as penitências, ou seja, se por obras eu maltratar o meu corpo para que o Senhor me considere justo. Mas, lendo esta epístola com mais cuidado, Lutero, e obviamente a iluminação do Espírito Santo de Deus na vida dele, ele percebe que não é por obras de penitência humana, não é por obras de maltrato do corpo, nem é por boas obras, aqui pensando no nosso contexto, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, ao morrer numa cruz, ele substitui o homem pecador na sua condenação e ele pode declarar justo, o Pai pode declarar justo aquele pecador que tem o sangue de Jesus sobre ele, de criminoso para justo. Como? Não é injustiça? Não, porque alguém recebeu a justa condenação no lugar do criminoso. Isso é a justificação. E é isso que nós estamos observando aqui. Olhe que no verso 18, Deus está irado e revela a ira dele contra o homem pecador. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, os homens, pecadores, detêm a verdade de Deus, a revelação de Deus sobre a justificação pela fé, sobre a salvação, sobre quem é Deus e a glória de Deus. Eles detêm essas verdades com a sua própria injustiça, com o seu próprio pecado, ou seja, eles não querem Deus, e Deus está irado contra todos os seres humanos que vivem assim. São todos aqueles que já nasceram no pecado, todos aqueles que vivem nos seus pecados e ainda não creram no Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo trata dos pecadores e da situação deles e da distância que eles estão de Deus e até em um certo sentido da sua condenação no final do capítulo 1, falando dos pecadores gentios, e no capítulo 2 e 3, falando dos pecadores judeus, mostrando que tanto gentios quanto judeus, gregos e romanos ou judeus, estão debaixo do pecado e, consequentemente, debaixo da ira de Deus. O gentio, talvez, mais fácil imaginar naquela época que ele estava debaixo do pecado. Por quê? E debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque, afinal de contas, ele era um idólatra, Ele vivia nas suas imoralidades. Mas o judeu não. O judeu não pode estar condenado como um gentio. E Paulo diz que está também, porque a lei, a circuncisão, a descendência de Abraão não são requisitos para a salvação. Há muita vantagem em ser judeu, o apóstolo Paulo fala, porque o judeu recebeu a lei, em um momento assim, muito especial, como um privilégio, mas nesse momento muitos judeus não estavam observando a lei da maneira correta. A lei apresentava os pecados do povo, e a partir daí o povo judeu deveria reconhecer a necessidade da salvação do Salvador, do Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. E então, o apóstolo fala no capítulo 3, do verso 9 até o verso 18, que todos somos pecadores e necessitamos do Senhor nosso Deus, todos estão debaixo do pecado, e sem o Senhor Jesus Cristo não há esperança. Irmãos, essa é a mensagem, a verdade mais importante do mundo. Este é o conhecimento mais precioso e mais especial de todo e qualquer conhecimento que um ser humano poderia querer atingir, conhecer e encontrar, porque estas verdades sintetizam a salvação, o estar com Deus, a vida eterna com o Senhor nosso Deus. Percebamos então que somos justificados pela fé em Jesus Cristo, e nós queremos ver 3 verdades. Domingo passado vimos uma: a justificação não depende do que fazemos. Vamos ler aqui do verso 19, Romanos 3,19, até o versículo 23. Diz assim: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz,
para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jesus Cristo é a justiça de Deus que se manifestou. Lembra que nós observamos dois tipos de justiça: uma justiça condenatória e uma justiça redentora da parte de Deus. A justiça condenatória é o fato de que Deus vai condenar todo criminoso que desobedeceu à lei de Deus, quer seja a lei de Moisés, quer seja a lei gravada nos nossos corações, na nossa mente, um resquício, obviamente, da imagem de Deus em nós, mas todos serão condenados. Justiça condenatória. Todo pecador será condenado por conta dos seus pecados. Justiça redentora, essa justiça que foi falada no Antigo Testamento, pelos profetas, pela lei, pelos patriarcas, essa justiça aponta para o Senhor Jesus Cristo. Ele, na cruz, realizou esta justiça por nós, a justiça redentora, onde o criminoso, como eu, obtive status de justo diante de Deus. Por que se cometi tantos pecados e crimes contra a vontade de Deus? Porque Jesus, o justo, o Filho de Deus, sem pecado, me substituiu na minha condenação e substituiu todos aqueles que vão crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Cada gota de sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário foi e é suficiente para salvar todo aquele que vai crer. Não significa que o mundo inteiro será salvo, mas que alguns da humanidade serão, não sabemos quem são, e que quando ouvirem o Evangelho não vão resistir e, sobre a ação do Espírito Santo de Deus, vão crer no Senhor Jesus Cristo e serão salvos. A justificação não depende do que eu faço, não depende do que você faz. É completa graça de Deus. A segunda verdade, nós começamos a observar também domingo passado, que diz que a justificação depende somente de Deus. Se não depende de mim, depende somente de Deus. O homem pecador, natural, sem Cristo, ele não quer Deus. Mas o Senhor, na sua graça e misericórdia, no seu amor, nos busca e nos retira do lamaçal de pecado em que nós estamos. Por isso, a justificação depende somente de Deus. Olhe o verso 24, Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Esse versículo, ele resume o que nós entendemos do Evangelho. A justificação, o ser declarado justo diante do tribunal de Deus é gratuito, é pela graça de Deus, é um presente e é um favor. Me lembro que nós mencionamos que é muito comum na modernidade as pessoas exigirem presentes, não é verdade? A pessoa já no dia do seu aniversário espera o presente que vai ganhar e ainda diz, eu quero ganhar isso, eu quero ganhar aquilo. Né? Parece que está deixando de ser presente. Deus nos deu um presente, a salvação. Ninguém exige a salvação, ninguém cobra, ninguém compra. Até porque o homem pecador não quer esta salvação. É uma graça de Deus, um milagre de Deus. E o Espírito Santo age em nós para que nós venhamos um dia, como aconteceu realmente nas nossas vidas, a deixar os nossos pecados, nos arrepender dos pecados e confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando um dia nos convertemos, achávamos que nós estávamos decidindo por Jesus. Achávamos que aquela fé vinha de nós, quando na verdade foi o Senhor que plantou aquela fé em nós, o Espírito Santo de Deus, que agiu de modo sobrenatural e milagroso, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E esse mesmo Espírito Santo abriu os nossos olhos, começamos a perceber a realidade do pecado ao nosso redor e que sem Jesus não conseguiríamos caminhar. Talvez você
já tenha lido aquela obra best-seller, né, da vida de cada crente, que é O Peregrino, do John Bunyan. E ali estava o pecador, o cristão, né, carregando aquele fardo enorme nas costas. Ele não conseguia mais caminhar direito, até o ponto que o fardo cai das suas costas. Ele consegue caminhar, porque realmente ele se tornou um cristão ali. Ele creu no Senhor Jesus Cristo. A história é muito interessante, ilustrada no sentido das suas figuras, retratando o que realmente acontece na vida de um pecador. Enquanto estamos sem Cristo, quando estávamos sem Cristo, nós vivíamos meio que arqueados, corcundos, sofrendo com os problemas dessa terra, por causa do peso e da carga dos pecados de anos e anos nas nossas vidas. No momento em que nos arrependemos desses pecados, cremos em Jesus, por causa da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, então a nossa vida se torna melhor, mais leve, ainda com problemas, ainda pecadores, mas muito diferente. Uma vida excelente com Deus, preparatória para a nossa vida eterna com o Senhor. E nós observamos aqui a palavra graça, esse favor imerecido. E observamos também o vocábulo redenção aqui, que significa, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, em Romanos 3:24, que significa libertação, resgate. Redenção é isso, libertação e resgate. Éramos escravos do pecado e fomos libertados porque Jesus morreu na cruz. A maior opressão de todas não é a social, não é a de gênero, não é a política ou econômica. São tipos de opressão e são difíceis também, mas a maior opressão de todas, que gera todas estas outras formas de opressão, é a opressão do pecado, do próprio pecado do ser humano, que não será resolvida. Esse tipo de opressão do pecado não será resolvido por um líder político, por um sistema econômico, ou pelo dinheiro em si, de forma nenhuma, pelos bens materiais. Somente no reino de Deus, quando Jesus vier reinar efetivamente nesta terra, é que nós teremos uma paz plena e completa, vida eterna com o Senhor, alegria completa como nunca vimos antes. Observe então Romanos capítulo 6, verso 20, onde nós lemos que éramos escravos do pecado e o Senhor nos libertou. Romanos capítulo 6, verso 20 e 21. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Isentos em relação à justiça, ou seja, não havia justiça redentora para nós, não havia salvação para nós, éramos culpados diante de Deus, éramos escravos do pecado. E então, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, justiça redentora, livres da condenação. E o que nós colhemos? É muito importante você fazer essa análise na sua vida. O que você colheu quando você vivia sem Cristo no mundo, com seus pecados, fazendo as coisas que os pecadores deste mundo fazem? Tente rememorar e compare com a boa vida que Deus tem te dado hoje. Mas o apóstolo Paulo já resume aqui o que é que acontecia: vergonha e morte. O pecado sempre gera vergonha e morte. E mesmo nós, crentes em Jesus, justificados pela fé, salvos pelo sangue do Cordeiro, se pecarmos, traremos sobre nós vergonha e morte. Não para condenação eterna, porque Jesus já morreu pelos nossos pecados, mas para o sofrimento no tempo presente. E uma vergonha que certamente envergonha o nome de Deus. É por isso que o crente, ele vive em santificação, e o apóstolo Paulo vai tratar disso mais à frente, capítulo 7, capítulo 8 dessa epístola, porque é normal, após a justificação pela fé, vir o processo de santificação. O crente ainda peca, mas ele não quer viver nos seus pecados, ele quer viver para agradar a Deus. O que é que Deus gosta? Vou ler na Bíblia. No momento que eu descubro o que Deus gosta, eu vou lutar e usar todas as minhas energias e esforços para fazer o que Deus gosta. E o ser humano é assim. Quando algo interessa para o ser humano, ele vai atrás de fazer, mesmo que seja difícil,
mesmo que seja cansativo, mesmo doente, faz porque interessa. Então é um bom método de nos avaliarmos diante do amor que nós temos para com o Senhor nosso Deus. Usamos toda a nossa energia, toda a nossa motivação, todo o nosso ser para fazer o que Deus gosta, para agradar o Senhor nosso Deus. Não é para pagar a salvação, porque é impossível o homem fazer isso. Não é para obter algo em troca, como na teologia da prosperidade, vou fazer algo aqui para receber mais lá na frente de Deus. Não, não é isso. Na verdade, nós já recebemos muito mais do que merecemos. Já temos a salvação no Senhor Jesus Cristo. Isso por si só é suficiente. Mas todas as nossas obras devem ser para agradar o Senhor nosso Deus, que tanto fez por nós, nos amou, enviando Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Olhe agora Romanos capítulo 3, verso 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Elementos fundamentais para compreender o que aconteceu conosco no dia da nossa conversão. Deus propôs no sangue de Jesus. Hoje observamos no Evangelho de Lucas pela manhã o julgamento imoral, completa injustiça do sinédrio, homens religiosos contra Jesus para condená-lo. Foi terrível a injustiça ali. Mas Jesus teve que passar por toda aquela humilhação, esbofeteado, cuspido no rosto, fizeram pilhéria acerca do Senhor Jesus Cristo, ironias, sarcasmos, fora a completa injustiça. Jesus não teve direito à defesa. Tudo isso por quê? No plano humano, inveja, egoísmo do sumo sacerdote e do sinédrio. No plano divino, projeto de Deus para a salvação do homem pecador. Jesus tinha que passar por aquilo para ser condenado pelo sinédrio, condenado por Pilatos e chegar até a cruz. E na cruz, o sangue de Jesus era necessário. Deus propôs no sangue de Jesus o apaziguar a ira de Deus contra o pecado humano, que é a expressão como propiciação. O apaziguar da ira de Deus. Essa palavra complicada chamada propiciação. A ira de Deus contra o ser humano foi aplacada, a exigência do juízo de Deus, da justiça de Deus contra o pecado humano foi suprida em Cristo Jesus, quando o sangue dele foi derramado na cruz como sacrifício, pelo sacrifício substitutivo dos pecados humanos. Óbvio que eu falo dos pecados humanos, não estou me referindo à humanidade completa e 100%, mas daqueles que haverão de crer. Observe então que para manifestar a justiça de Deus, por ter Deus na sua tolerância, Deus tolerou estes pecados anteriormente cometidos, de muitos de nós, de muitos do Antigo Testamento, aqui é pensando até no Antigo Testamento, muitos que cometeram pecados antes do sacrifício de Cristo, foram salvos pela fé no sacrifício que viria, mas o sacrifício de Cristo, ele não salva somente os pecadores depois do sacrifício e ressurreição de Jesus, mas salva os pecadores também de antes do sacrifício e ressurreição de Jesus. Foi um sacrifício temporal e histórico. Jesus pregado na cruz, realmente aconteceu este fato, mas em outro sentido é atemporal, porque foi e é suficiente para expiar e trazer o perdão dos pecados para os crentes de antes do sacrifício e de depois do sacrifício. E o Senhor, na sua tolerância, deixou os pecados daqueles que estavam antes de Cristo, impunes para chegar ao momento do sacrifício. E a partir do sangue derramado de Jesus, os do Antigo Testamento que creram em Jesus, sem saber que o nome do Salvador era Jesus, creram no Messias, creram no descendente de Davi, naquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, tendo fé neste, o Cordeiro de Deus, todos eles também foram salvos. A nossa redenção do pecado está baseada no sangue de Cristo. Foi necessário derramar o sangue do Filho de Deus.
o sangue de bodes, o sangue de ovelhas, carneiros ali, foi necessário, cordeiros, foi necessário como um símbolo para apontar para o sangue de Cristo. Aquele sangue de animal não retirava pecado de ninguém. Observe Isaías 53, verso 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Jesus aqui foi profetizado por Isaías falando do Messias, do servo sofredor, apontando para o Cordeiro de Deus, que viria nos livrar da condenação dos nossos próprios pecados. Olha então Romanos capítulo 3, verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus justifica aquele que tem fé em Jesus, ele é o justo e ele também é o que justifica aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Veja que vários momentos desse texto se repete o fato de que Jesus é o justificador. É por meio de Jesus que o Pai justifica o homem pecador. Não tem outro caminho. Não existe uma religião, uma igreja ou outra pessoa, outro nome que possa justificar, declarar um pecador justo. Somente o Senhor Jesus Cristo. E é importante que a justificação implica e é declarar alguém justo diante do tribunal de Deus. Nós somos, que cremos em Jesus, declarados justos, mas ainda não nos tornamos justos. Estamos num processo. Quando nos tornaremos? Quando da nossa morte viermos a ressuscitar e estivermos no novo céu e nova terra com o Senhor, seremos justos, completamente justos. Hoje temos a posição de justos, não somos criminosos, não seremos condenados ao inferno por causa do sacrifício de Cristo, mas ainda somos pecadores. Então, todas estas verdades devem nos ajudar a compreender o que aconteceu conosco no dia da nossa conversão, o que é necessário para a justificação pela fé, você deixar de ser criminoso, se tornar e ser declarado justo diante de Deus, o sangue de Cristo na sua vida. Não tem outro meio, não tem outro caminho. E Paulo está explicando isso, obviamente orientado pelo Espírito Santo de Deus, para que a igreja de Roma, se não compreende, compreenda muito bem isso, seja fortalecida na sua fé, aquela igreja, e apoie o missionário para ir até a Espanha, levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E os missionários devem conhecer muito bem estas verdades para poder ensiná-las, porque não adianta, ou não é válido, uma pessoa dizer, eu creio em Jesus. Se você for na rua, evangelizar alguém, e você perguntar para essa pessoa, você crê em Jesus? Normalmente, a resposta vai ser, eu creio em Jesus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Creio que Jesus é o Filho de Deus. Você crê que Jesus morreu pelos nossos pecados? Creio que Jesus morreu pelos nossos pecados. Normalmente as pessoas vão concordar com tudo isso. Mas se você perguntar, e se você morrer hoje? Você vai estar no céu com Deus? Aí muda. A pessoa vai dizer, não, peraí, eu não sei, quem é que sabe? Ninguém sabe. Né? Geralmente essa é a resposta. Não, se eu tiver feito coisas boas, Deus vai, né, me deixar estar lá no céu com Ele. Mas ninguém tem como saber, ninguém tem como afirmar. A pessoa vai responder para você. Isso, normalmente, se você for pregar o evangelho na rua. Por quê? Porque é comum as pessoas concordarem que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador e que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. De modo geral, concordam devido ao aspecto cristão da nossa nação. Aspecto, não é uma nação cristã como é para ser segundo a Escritura, mas o aspecto existe. Uma certa cultura, um certo entendimento de algumas coisas da Bíblia está na cultura do brasileiro. No entanto, quando você vai para a justificação pela fé e presta certeza da salvação, as pessoas titubeiam. Isso mostra o quê? Que realmente elas não têm uma fé salvadora no Senhor Jesus Cristo. E é necessário ensinar isso, de uma maneira simples, sim, mas ensinar
que Jesus, ao ser pregado na cruz, ele foi que conquistou a salvação. Logo, não tem como eu ou você que crê em Jesus perder essa salvação, porque ela foi conquistada por Jesus na cruz. Só se Jesus não tivesse morrido na cruz, aí não haveria salvação para ninguém. Mas como Jesus foi pregado na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, nós somos justificados pela fé em Jesus. Daí, esta é a segunda grande verdade: a justificação depende somente de Deus. A justificação não dependeu de nós, a justificação dependeu somente de Deus. E a doutrina da justificação pela fé, esse ensino que agora Paulo está enfatizando bem, e ele vai desenvolver no capítulo 5, no capítulo 6 dessa epístola, de modo mais extenso, ela também nos traz uma terceira e última verdade hoje, a de que a justificação pela fé, ela nos leva à humildade, ela nos humilha. Em que sentido? O homem pecador, ele quer pagar pelas coisas, ele quer conquistar as coisas, e ele quer dizer que foi ele que conquistou, foi ele que fez. A verdadeira religião cristã, como ensina a Bíblia, mostra exatamente o contrário. Desde a salvação, a santificação, tudo o que nós realizamos, até a nossa vida comum do dia a dia, é pela graça de Deus, é o Senhor que nos sustenta. O que nos impede de morrer, de ficarmos doentes, de passar por grandes dificuldades, é a graça de Deus. E até no meio das doenças, percebemos a graça de Deus agindo sobre nós. O Senhor é gracioso, é Deus que permite que respiremos todo dia. É Deus que mantém o planeta Terra, e eu fico cada vez mais maravilhado com estas verdades da ciência sobre o nosso planeta e sobre o universo, aquilo que é possível verificar. A verdade de que o planeta Terra está no local exato de distância em relação ao Sol. Se tivesse mais perto um pouquinho, seríamos todos queimados pela radiação solar. Se tivéssemos mais distante um pouquinho, morreríamos congelados. O clima perfeito para a humanidade viver. Mesmo após a entrada do pecado no mundo, Deus, pela sua graça, sustenta o planeta no local certo. Irmãos, se nós formos, isso é uma verdade que eu vou dizer, que eu ouvi de muitos estudiosos na área secular. E eu achei interessante porque revela a realidade. Se nós formos nos aprofundar, nós que eu digo, qualquer ser humano, nos problemas, dificuldades, riscos, perigos, na fragilidade da nossa vida, o ser humano enlouquece. Ele entra em profunda depressão. Ele não consegue viver. Se ele tentar visualizar a realidade do sofrimento humano, dos que morrem nos continentes, no continente africano de fome, de AIDS, dos que estão morrendo no mundo por causa do vírus. Só o fato de estarmos ouvindo pedidos de oração de tantas pessoas sofrendo já gera uma ansiedade, uma dificuldade, porque nós somos muito sensíveis e frágeis. E filósofos chegaram a essa conclusão: aprofundar-se muito no sofrimento humano não é bom, não é interessante, porque nos destrói cada vez mais. Perceba a tragédia da humanidade imersa no seu próprio pecado. Temos que olhar para Deus, temos que mirar o Senhor nosso Deus. É Ele que opera a justificação pela fé nas nossas vidas. Operou e há de operar na vida de muitos outros, através do sacrifício de Cristo, da iluminação do Espírito Santo de Deus. Mas a justificação nos leva à humildade exatamente por isso, porque temos que reconhecer que nós não temos condição de nos salvar, não temos condição de fazer obras boas que agradem a Deus. Posso até fazer uma obra boa que ajude um ser humano, outro ser humano, mas isso é dentro do plano terreno. Estamos falando de obras que agradem a Deus e que satisfaçam a ira de Deus. E essa obra seria o quê? Morte eterna. Eu não tenho como morrer eternamente e ainda assim ficar vivo. Jesus pôde, por isso ressuscitou, porque Jesus é Deus, Filho de Deus. Só Jesus poderia fazer assim e nos substituir na nossa condenação. Perceba então
que não só na salvação, mas na nossa vida diária e cotidiana, é Deus quem nos sustenta. Fazemos algo de bom, se temos força, se estamos perseverando na fé, é o Senhor que tem nos guiado até aqui. Olha Romanos 3:27. Onde, pois, a jactância? Jactância, palavra esquisita, não está no nosso vocabulário, significa orgulho. Onde, pois, o orgulho foi de todo excluída? Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Não há orgulho na justificação pela fé. O homem, por suas próprias obras ou obras da lei, não consegue ser declarado justo diante de Deus. Não dá. Não tem o que nós façamos de bom, que nos declare como justos diante de Deus. Não tem. Depois da justificação pela fé, da nossa conversão, em que podemos fazer obras boas, como? Com a ajuda do Espírito de Deus, da nova natureza que Deus colocou em nós, então nossas obras começam a agradar a Deus. Mas antes da justificação pela fé, não, antes da conversão, desse momento histórico de mudança de vida, que é a conversão, não tem como agradar a Deus. Não há de que se orgulhar. Não tem orgulho nisso. A religião verdadeira deve ser baseada nestas verdades, o cristianismo bíblico. Mas observa-se o contrário. Até nas igrejas evangélicas, as pessoas se orgulham, né, da sua fé, se orgulham da sua posição dentro da igreja, se orgulham do fato de ter boas obras. Onde, pois, esse orgulho não tem sentido de você ter esse orgulho? E aí Paulo responde em outro texto: quer se gloriar? Glorie-se em conhecer o Senhor. Essa é a nossa glória. Se eu quero me orgulhar de algo, eu vou me orgulhar de conhecer Deus. Eu vou me orgulhar de ter sido salvo pelo Senhor, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha glória, essa é a minha alegria, essa é a minha satisfação. No mundo terreno, as pessoas se orgulham do que têm, da posição que chegaram, da profissão que conquistaram, dos títulos e diplomas que têm, ou talvez do patrimônio que juntaram ao longo dos anos. Isso traz orgulho para as pessoas. Dentro do princípio bíblico, o nosso orgulho, em outras palavras, a nossa alegria, a nossa glória é o Senhor. Nós todos termos sido salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa alegria. Olha o verso 28. Concluímos, pois, Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Muito sintético, muito claro, e é a conclusão dessa parte. Concluímos isto: o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Quer seja a lei de Moisés, quer seja a lei na consciência humana, né, fruto da nossa imagem e semelhança de Deus, corrompida pelo pecado. A justificação pela fé não provém de obras. Qualquer coisa contrária a isso é contra Deus, é antibíblico, é heresia, não é a revelação de Deus. Por isso, a igreja romana não é cristianismo, porque ela não afirma essas verdades da maneira correta. Olha Romanos 3, verso 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Deus justifica qualquer pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é um ensino muito importante para a igreja do primeiro século. Eles tinham esse problema. Os judeus, eles queriam trazer para ele essas verdades da justificação pela fé, judeus convertidos, crentes. Mas eles queriam que, você é salvo pela fé em Jesus, mas tem que se circuncidar também, mas tem que guardar o sábado ou certos princípios da lei de Moisés. Como? Comer só verduras, imitando lá o exemplo de Daniel. E Paulo está deixando muito claro, a justificação pela fé independe de obras, é para o circunciso, é para o incircunciso, é para todos aqueles que creem, é para o judeu, é para o gentil, hoje é do mesmo jeito. A igreja moderna,
Não tem essa questão entre judeu e gentio. Gentio, lembrando, os gregos, romanos, os não-judeus. Não tem esse problema. Mas pode ter o problema social. É um problema. Em outros países há a questão racial, racismo, onde décadas atrás, talvez até séculos atrás, acreditava-se que certas raças não tinham alma e por conta disso não poderiam ter fé no Senhor Jesus Cristo. Não havia salvação para aquele povo. Salvação, e eram cristãos ditos protestantes. Veja o engano, o erro na teologia, no ensino. A salvação, a justificação pela fé é para todos, independente da classe social, do tipo de raça, se é homem ou mulher, não importa, creu no Senhor, será salvo. Isso deve estar muito firme na nossa mente. Por quê? Porque a igreja de Jesus, a igreja verdadeira, ela é uma composição de todas as pessoas que creram. Ou seja, não tem questão de nível social dentro da igreja, questão de raça dentro da igreja. Não existe isso. Não tem e não pode existir preconceitos desta forma dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Olha então, por fim, Romanos 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé, ou seja, se a salvação é somente por fé, a justificação é somente por fé, significa que a lei foi anulada. Resposta do apóstolo Paulo: não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Como se confirma a lei? Lembre-se, nós acabamos de ler aqui em Romanos capítulo 3, verso 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Essa é a função da lei. A lei de Moisés é nos mostrar que somos pecadores. A lei da consciência é mostrar que somos pecadores. E como é que existe o pleno cumprimento da lei? Pecador é criminoso. Criminoso será condenado com a justiça condenatória de Deus, inferno de fogo por toda a eternidade. Mas, como a justificação pela fé, essa justificação pela fé cumpre a lei? Jesus recebeu a justiça condenatória de Deus, a ira de Deus sobre ele, para nós recebermos a justiça da redenção, a libertação da condenação dos nossos pecados. E nesse sentido, a justificação pela fé confirma a função da lei, de nos levar ao entendimento da nossa condenação. Para explicar melhor, olha Mateus 5,17. Mateus 5,17, Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus veio cumprir a exigência da lei. Ou seja, a lei mostra que eu sou pecador. O pecador será condenado eternamente pelos seus crimes diante da justiça de Deus. Como Jesus cumpriu a lei, Jesus foi condenado com a ira eterna de Deus na cruz do Calvário para nos dar salvação e um relacionamento com Deus. Outro texto é Tiago 2,10 que diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, se você guarda toda a lei e não tropeça em nenhum ponto, você será salvo por obras. Nenhum homem consegue fazer isso, porque o pecado não permite. Tropeçou num item da lei, você já é culpado de todos. Nesse sentido, Jesus nunca tropeçou em nenhum item da lei. Jesus é perfeito, sem pecado, e foi lá como Cordeiro de Deus para o sacrifício por todos nós. Somos justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo. A justificação não depende do que fazemos, a justificação dependeu somente de Deus, depende somente de Deus, e a justificação nos leva à humildade, porque nós não conseguimos fazer nada. Até a nossa conversão foi ato sobrenatural de Deus. Até hoje, durante a nossa vida cristã, talvez nos iludamos achando que somos muito fortes e por causa da nossa fé, nós conseguimos realizar grandes obras para Deus. Tire isso da sua cabeça. Quem nos mantém firmes hoje, numa vida de busca a Deus e santidade ao Senhor, é o próprio Deus, o Santo Espírito de Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos livra do maligno, é Ele que nos protege das tentações, é Ele que nos dá sustentação mesmo. Se não for o Senhor, nós vamos cair. Ou seja, você não tem de que se gloriar, nem eu.
Não posso me gloriar em ser, eu sou crente, eu sou mais sem pecado do que outros, eu tenho uma postura mais excelente, sou de uma igreja assim, uma igreja assada, tenho tal comportamento, não tenho outro tipo de comportamento. Não. Se eu tenho que me gloriar é em conhecer o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa glória. Pensando em tudo que Jesus fez por nós, descritos aqui, né, nesse texto até sintético da Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, como você tem valorizado e aproveitado esta salvação que Deus lhe deu. É por isso que Paulo diz aos Filipenses que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Você vive estas verdades da Escritura Sagrada, ama fazer parte desse plano do projeto de Deus, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, utiliza sua mente, forças, juventude, sabedoria, seus recursos, tudo o que você é para a glória de Deus. Se o faz, é porque nós estamos fazendo nada mais, nada menos do que a nossa obrigação, em gratidão por tudo que Deus fez por nós. Na verdade, toda a glória é do Senhor. Não podemos nos orgulhar destas coisas, toda a glória é de Deus, e o Senhor deve ser glorificado, adorado, elogiado, amado, porque Ele é o centro da nossa adoração. O Senhor Jesus Cristo também é o centro da nossa reverência, da nossa devoção. Nos cultos públicos, aqui é um culto público virtual, que não substitui o culto presencial, é uma forma de tentar unir a igreja, mas nós entendemos que não é efetiva, mas por enquanto é o jeito. A igreja tem que se reunir presencialmente, porque é do formato da constituição da igreja, como diz na Escritura Sagrada. Mas ainda assim é uma forma de adorarmos ao Senhor, e devemos adorar o Senhor Jesus Cristo diariamente. Por quê? Ler a Bíblia todo dia. Por quê? Ter tempo de oração, devoção, proclamar o Evangelho, fazer discípulos, investir na obra missionária, por tudo o que Jesus conquistou na cruz por nós. Não por outros motivos, não para ter bênçãos terrenas, não para ter a solução dos problemas. Isso eu posso até pedir a Deus, devemos pedir ao Senhor que o Senhor cuide de nós e responda as nossas orações, nos livre de certos sofrimentos terrenos. Podemos orar, mas esse não é o objetivo principal do crente no culto cristão, congregacional ou individual. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a entendermos mais sobre a justificação pela fé no Senhor Jesus Cristo e a vivermos de modo mais dedicados e aplicados para a glória do Senhor nosso Deus. Vamos orar e pedir as bênçãos do Senhor. Senhor, Pai amado, só temos que te agradecer por esse tempo tão especial em que podemos adorar a Ti, mesmo que de modo diferente, à distância, sem estarmos unidos uns com os outros, mas usando essas ferramentas virtuais. Senhor, obrigado por tão grande salvação. Obrigado porque o Senhor Jesus sofreu tanto para termos a oportunidade de termos relacionamento com o Senhor, de podermos conversar com o Senhor em oração, para termos a oportunidade de ter esta segurança, esta certeza da salvação e de que o Senhor é por nós. Ajuda-nos, ó Pai, com teu santo poder, mediante a tua graça, a estarmos vivendo para te glorificar e colocando o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, que o Senhor te dê uma boa semana, que você possa estar buscando, venha estar buscando o Senhor nosso Deus diariamente, na sua devoção, na sua leitura da palavra de Deus, buscando entender o que a Bíblia diz e, obviamente, em oração. Oremos uns pelos outros, pelos irmãos enfermos, para que todos venham a se recuperar o mais rápido possível e que o Senhor esteja sobre o controle de tudo. Deus abençoe a todos e uma boa noite.